A importância da igreja e a cultura desigrejada. Hebreus capítulo 13 e o versículo 17. Que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. E não façam isso com gemendo, mas com alegria. Porque se vocês fizerem como um peso, nada do que vocês fizerem será útil. E eu vejo a atuação dos pastores atuais e dos pastores do século passado. Eu vejo as emissoras de rádio e televisão abrirem seus volumes, sua audição, para perturbar os nossos ouvidos. Eles dizem que, ou apontam 4 pontos. Defendem 4 pontos. Para justificar a frustração, para justificar a saída deles da igreja institucionalizada. E dizem primeiro, que Jesus Cristo não deixou uma igreja organizada. Eu fico danado da vida com isso. Eu fico furioso. Como que o Filho de Deus, o ser mais organizado do universo, você pega na criação a disposição de coisas que Deus criou e colocou na terra. Antes da restauração da terra, o universo, cada astro na sua órbita, tudo funcionando, sem um agredir o espaço do outro. A Bíblia fala no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Como isso pode acontecer num sistema desorganizado? Como isso pode ter sido criado por um Deus desorganizado? Como Deus cuidou do homem. Detalhes. Tem alguém que diz ainda que Deus fez o homem errado. Porque o umbigo do homem vem da mulher, né, do cordão, de onde ele recebe alimento. Mas eu creio que naquela hora que Deus fez aquele bonequinho de barro, fez isso, ó. Tá pronto, acaba a discussão. Vocês gostaram, né? É para quebrar o gelo. Como pode um Deus desorganizado gerar um filho desorganizado que entrega seu filho para morrer por uma igreja desorganizada? Como pode? A gente olha, Jesus, ele realmente não foi num cartório, registrou uma igreja. Mas a gente olha nos atos de Jesus, a forma como ele reúne o povo, a forma como ele reúne os seus 12. E uma coisa interessante é que Jesus se preocupava com a organização. No capítulo 9 de Lucas, precisamente no versículo 14, ele mandou a multidão que estava faminta, que ia receber peixe e pão, mandou que os apóstolos, que os discípulos separassem 5.000 homens em 100 grupos de 50. Isso é organização ou não é? Isso é ser organizado ou não é?
Então, a gente olha a Bíblia e vê como Jesus atuava, como Jesus ensinava, como Jesus colocava os pingos nos is, para que, depois da sua morte, a igreja continuasse organizada. Aleluia! Olha, bem antes do período pós-apostólico, bem antes da filosofia grega na teologia da igreja, bem antes do decreto de Constantino, a igreja de Jesus já era uma igreja institucionalizada e organizada. Ou palavrinha, institucionalizada. Da próxima vez vou pedir para não ser gaúcho. Vocês sabiam que eu sou gaúcho? Gaúcho da Paraíba, tchê. Então já pode que a minha língua é enrolada. Se alguma palavra tropeçar na língua, vocês entendam aí. Traduzam. Expôs 50 e 50. Eu acredito ali que ele colocou um líder. Colocou assim 7 filas de 7 e 7 filas de 7. 7 vezes 7, 49. E um líder para pegar os pães com os apóstolos e dar para os 49. Que tremendo senso de organização. Nós poderíamos nos aprofundar mais aqui. Mas eu quero pular um pouco. A fundação da igreja, ela aconteceu num momento de revelação do Espírito Santo. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí, ou iPhone, ou iPad, ou non-pad, ou non-phone, abra aí. Em Mateus capítulo 16. O Evangelho de Mateus capítulo 16, começando com o versículo 13. Diz a palavra: chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns diziam: estão dizendo que tu é Jeremias. Outros estão dizendo que tu é Elias que havia de vir. Outros já dizem que tu é João Batista. E outros que tu és um dos profetas. Jesus, muito bem. E vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, né? Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és ungido, anunciado pelos profetas. Tu és aquele que havia de vir, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, que não foi nem carne, nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Aí Jesus ainda olha para Pedro e fala: olha, tu és Pedro. No grego, Petros. Pedras, pedrinhas. E sobre essa rocha, Petra, monólito, rochedo, rocha. Tu és pedrinha. E a tua declaração de que o Filho de Deus é uma rocha, é um ungido de Deus, sobre essa verdade, sobre essa afirmação, eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! A igreja está na face da terra há 2000 anos. Quanto mais mata crente, mais surge crente. Parece uma praga.
Quanto mais mata, mais nasce. E isso é um desejo antigo do diabo. Acabar com o povo de Deus, acabar com os planos de Deus. Mas o plano de Deus é para te abençoar. Jesus veio para te salvar. E salvar ainda os que estão para nascer. Aleluia. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. O que é porta do inferno? Porta do inferno é o poder e as políticas do império das trevas que luta dia e noite contra a igreja, se opondo a toda a verdade do evangelho, tentando corromper as ordenanças da igreja e perseguindo os cristãos verdadeiros e fiéis. Eu hoje de manhã falava na escola bíblica que o diabo persegue os fiéis. Os infiéis não, porque são até aliados dele, né? Até ajuda o diabo, os infiéis. Por que ele vai perseguir aquele que está ajudando ele? Sem saber. Então a igreja de Jesus, ela foi firmada sobre uma declaração de verdade. E Pedro começou a entender isso. Aí quando Pedro pegou na caneta para escrever a sua primeira carta, capítulo 2, e no versículo 4 ele diz assim: Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa para Ele. Aí no versículo 5 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, ele diz: Vós sois pedras vivas na edificação dessa casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios de louvor e de adoração agradáveis a Deus. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Isso glorifica a Deus aonde? Jesus vai te matar e vai te ressuscitar. Meu Deus! Louvor que agrade a Deus. Esse louvor que nós participamos aqui, bem organizado, bem ensaiado, com maestro, com gente que entende de música. Aleluia! Eu para vir esta noite aqui, eu me preparei, Deus sabe quantas dores de barriga eu tive. Deus sabe quantas horas eu dormi. Porque em todo canto que eu chego, eu sou uma pedrinha. Uma pequena pedrinha. Petros, pedra ou pedrinhas. Eu estou no meio aqui de pedras, né? Está aí o Maurício. Conheci o Paulo hoje. Conheci o Antônio. E conheci o chefão aí, né? Como que eu me sinto? Uma pedrinha. Então eu tenho que pelo menos falar: Senhor, tem misericórdia de mim e fala para o teu povo, porque eu não vou fazer nada, não vou falar nada. Sou pesado de língua. Louvado seja o nome de Jesus. E ainda Pedro, no mesmo capítulo, versículo 9 e 10, ele diz lá: nós somos uma geração eleita. Nós somos uma nação santa. Nós somos sacerdócio real. Nós somos um povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, hoje nós somos povo. Antes não tinhas misericórdia, hoje vocês têm a misericórdia de Deus, que é a razão porque nós não somos consumidos. Aleluia.
A igreja está firmada. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em nós, em todos, em nós. O corpo de Cristo é a plenitude da glória de Deus. E nós fazemos parte desta glória. Por enquanto não somos como Ele, mas um dia seremos como Ele. Um dia receberemos vestes resplandecentes. E vamos estar para sempre com Ele na glória. Esta é a igreja do Deus vivo. Baluarte e firmeza da verdade. Aleluia. E as suas organizações? A igreja não precisa de templo, dizem eles. Se o pastor Michel aderir a essa onda, vocês vão cultuar lá no asfalto, sentadinhos no meio fio. Vem chuva, abre o guarda-chuva. Vem sol, corre para a sombra. Só o fato de saírem de uma igreja organizada e marcarem reuniões já estão se institucionalizando. O interessante é que alguns deles, que já avançaram nessa ideia, nessa nova teologia, estão usando os templos para convencer o povo. Como é que um pastor cede o seu templo para que um mercenário venha para espalhar suas ovelhas? Dizem eles que a igreja não precisa de templo. E dizem ele ainda que Jesus Cristo proferiu: onde estiverem 2 ou 3, no meio deles eu estarei. Vamos analisar para ver se é isso mesmo? Em Mateus, virando a página para o capítulo 18, começando pelo versículo 15. Prestem muita atenção nisso aí. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ti e ele mesmo, mais ninguém. Não expõe o pecado, não expõe o erro do teu irmão, sendo você sabedor. Vai, tenta corrigi-lo. Se ele aceitar a correção, ganhaste teu irmão. Mas se ele recusar, leva contigo 2 ou 3, e se ele ainda não vos ouvir, leva a causa para a igreja. E se ainda não ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Não é para chamar o irmão de demônio. Não é. Temos que amar, tirar do corpo para quê? Para a pureza e santificação da igreja. Não, temos que zelar pelo corpo de Cristo. Quando você suja a sua mão, a primeira coisa que você faz, vai limpar. E joga a sujeira fora. Não é isso? Se o dedo apodrecer, o que é que o médico fala? Arranca o dedo e joga fora. Que é melhor o corpo viver sem dedo do que o dedo podre, apodrecer a mão, o braço e o resto. Joga. Agora, não como demônio, mas como alguém que é capaz de se restaurar. E aí a igreja recebe de volta. Pois na verdade vos digo. Na verdade vos digo. No contexto da igreja. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu.
E o que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. E também vos digo, se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem a Deus aqui na terra, lá no céu, Ele vai conceder. Aí, pois, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei com eles. Como que alguém que se diz desigrejado pode falar em nome de Cristo? Não existe Cristo sem igreja. Amém, irmãos? Não existe Cristo sem igreja. Não existe noivo sem noiva. São até machões, não querem ser noiva. Mas Jesus vem buscar uma noiva e eu faço parte dessa noiva. Eu não posso romper com essa noiva. Eu já experimentei de muitas coisas, irmãos, no meio das denominações. Eu fui Batista Central de Brasília, fui da Igreja do Nazareno, fui da Igreja Pentecostal do Brasil, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil, fui da Igreja do Nazareno em Natal, fui da Igreja Assembleia de Deus, criei até um seminário lá, glória a Deus, 12 anos. A minha faculdade teológica foi no interior do Ceará, tratando com crente ruim. Tem crente bom e tem crente ruim, irmãos. Tem crente que você bota por fora porque adulterou, depois ele volta super arrependido, chorando, você aceita. Daqui a pouco ele está adulterando de novo, até o ponto de você cortá-lo de vez, né? Senão ele vai acabar com as ovelhas. Muitas e muitas coisas. No entanto, nunca abandonei a minha instituição e nem o meu pastor. Já passei por situações de um grupo de presbíteros dos quais eu fazia parte, de se reunir e ir na minha casa para que eu aderisse à campanha para derrubar o pastor da igreja. Eu disse, vocês bateram a porta errada. Enquanto eu sou ovelha dele, eu vou andar com ele. Eu vou respeitá-lo e vou me sujeitar a ele. Me sujeitar a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Como pode isso? Uma igreja que não tem uma organização. A igreja institucionalizada, ela tem estrutura funcional. Ela tem estrutura teológica. Ela tem estrutura administrativa. Ela tem uma administração, ela tem um ministério, ela tem também a questão espiritual que é tratada de uma forma. Então, tudo isso. Aconteceu um caso da igreja primitiva. Chegaram para os apóstolos e falaram, olha, as viúvas estão sem alimento. Os apóstolos podiam ter dito, né? Bem, eu também já senti de Deus isso. E já ia reunir o povo para falar isso. Porque tem pastores que não aceitam ideia de membro. Tudo Deus já tinha revelado para ele. Não aceita. Deus já havia me revelado. Aí levaram o caso para a igreja lá. Aí os apóstolos falaram para eles. Escolham entre vocês mesmos 7 homens cheios de reputação, para que a gente não abandone a palavra para cuidar da administração da igreja. Uma igreja organizada que tinha um núcleo administrativo.
A igreja tinha o seu colegiado. Isso desde os tempos antigos. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 3 que Moisés tinha um colegiado de 70 anciãos. E os consultava. Mas para que ele não inchasse demais, tudo na mão dele, Deus mandou a lei. Por que a lei? Porque se Moisés cometesse um erro, o povo podia dizer: Moisés, você está errado, porque a lei não está falando isso, Moisés. Hoje nós temos a Bíblia que funciona para nos dar uma direção. Nós temos um ministério que desenvolve os cultos, um ministério formado por pessoas idôneas, por pessoas espirituais, por pessoas que deram a sua vida para Jesus. Paulo, no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, ele diz que Deus constituiu sobre a sua igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Visando o quê? A edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Aleluia! A igreja de Cristo. A parte da organização, tanto administrativa como eclesiástica. Em Hebreus, se não me falha a memória, no capítulo 10, versículos 24 e 25, diz lá: vocês já abriram? Algumas versões falam: encorajemo-nos, outras falam: incentivemo-nos uns aos outros para nos estimularmos à prática do amor e das boas obras. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Tanto quanto vedes que aquele dia se aproxima. Dentro desse quadro administrativo e ministerial da igreja, a gente pode ver na organização da igreja, a gente vê Timóteo recebendo instrução de Paulo. Timóteo estava em Éfeso, e no capítulo 3 da primeira carta, ele manda separar pastores, bispos, e manda separar diáconos, visando o bem da igreja, visando a boa administração da igreja. Ele fala: olha, o bispo seja, em primeiro lugar, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, cordato, amigo, companheiro, respeitador. Aí dá uma porção de qualidades ou de credenciais que o bispo deve ter. Quando vai para os diáconos, a mesma coisa. Então, do versículo 1 ao versículo 13, ele orienta Timóteo na escolha desses homens. Aí no capítulo 14 ele fala assim: escrevo-te estas coisas, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e firmeza da verdade. É interessante quando nós nos dedicamos à palavra. O problema de muitos líderes é que eles estão pegando textos sem contextos, e um texto sem contexto vira pretexto de muita gente. Em Mateus capítulo 3 e o versículo 11, lá está dizendo que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo.
E tem um monte de gente aí sendo batizado no fogo. Eu fui batizado no fogo, eu fui batizado no fogo, eu fui batizado no Espírito Santo, fui batizado no fogo. Um texto isolado. Que aí você junta o texto do versículo 10 e o texto do versículo 12, e você vai ver do que se trata esse batismo com fogo. Vou deixar a curiosidade por conta de vocês. Outras aí saem pulando, rodando, dizendo que falam língua de anjo. Ainda dizem, está na Bíblia. Capítulo 13 de 1ª carta aos Coríntios, Paulo falando. Se eu falasse a língua dos anjos. Alguém já ouviu língua de anjo? Alguém em casa já recebeu um anjo e falou com ele diretamente na linguagem dele? E como é que você diz que fala a língua dos anjos? Por que está proliferando tantas denominações com essa besteirada aí? Por isso que a igreja sofre. Porque o ataque é contra todas as denominações. É contra tudo. A igreja abriu brecha para muita coisa. Mas louvado seja Deus que ainda existe igreja que mantém a pureza e a doutrina santa da palavra de Deus. E eu digo para vocês, já participei de alguns cultos aqui. E eu sonho com isso aqui. Eu sonho um dia voltar a uma igreja que tem uma direção como a do pastor Michel. Aliás, a partir de hoje já sou discípulo dele. Se ele falar vem, eu venho. Não venha, também não vou. Viu, meu pastor? Estou debaixo da cobertura. Né? Língua de anjo. Aí desconhecem uma das qualidades de Paulo, que era, Paulo era hiperboliano. Gostava de umas hipérboles. Aí você continua a ler o texto do capítulo 3 de 1 Coríntios, que você vai ver lá. Ainda que eu desse toda a minha riqueza, coitado, Paulo tinha riqueza? Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ele conhecia tudo. Hipérbole. Mas se pega umas coisinhas isoladas e olha, pá. Estudem a palavra. Eles estão acabando com a escola bíblica dominical. Como eu falei para vocês, fui criado aos pés do pastor Vilarindo, 13 lições para me batizar. 13. Eu tive que entender o que era filiação, regeneração, frustração, até isso. O que era batismo, uma série de coisas. Pessoas ficando atrofiadas. Quando você vê lá a carta aos Hebreus, capítulo 6, que é um dos capítulos mais pesados da Bíblia, ele começa dizendo, deixando os ensinamentos da doutrina de Cristo, avancemos para a maturidade, sem lançarmos novamente a doutrina do arrependimento e de obras mortas, né? Da imposição de mão, de batismos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Mês passado eu fui pregar na igreja O Brasil para Cristo. E preguei sobre o juízo eterno. Quando eu saí, uma irmã lá no final falou, os cegos somos nós, pastor. Os cegos somos nós. E uma outra chegou para mim e falou, pastor, quanto o senhor cobra para pregar na igreja em tal lugar? Tal lugar. Eu falei, como é que é, irmã? Eu pagar? Eu receber para pregar? Irmã, o que Deus me deu, eu passo para frente. Não tenho vaidade. Nós temos que nos posicionar diante de tanta coisa que está acontecendo aí. Não existe mais o culto onde prestamos louvor a Deus, que lhe seja agradável.
Paulo, em Romanos 12, diz: rogo-vos, pois irmãos, rogo-vos, eu apelo para o bom senso de vocês, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estamos vivendo o período dos shows evangélicos, dos artistas evangélicos, gente cobrando dinheiros para se deslocar à igreja para pregar, e quando a igreja é em outra cidade, tem que ter hotel 5 estrelas, senão ele não vai. Tem que ter papel de primeira qualidade. Tem que ter água mineral para tomar banho, uma série de coisas. Nós, a igreja, somos responsáveis por isso. Porque nós fomos miseráveis um dia. Eu fui pastor da Assembleia de Deus que chamava a gente para pregar no interior do Ceará. E a gente dormia entre as panelas. Uma rede na cozinha bem apertadinha, se mexia as panelas. Blá, 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 blá. Banheiro era lá no fundo do quintal. Travava a porta e você ficava ali até o dia amanhecer. Quando terminava a missão da gente, Deus te abençoe, pastor. Nós somos responsáveis pelo que está acontecendo agora. Os desigrejados têm uma certa razão. Tem uma certa razão. Nós permitimos isso. A igreja organizada, institucionalizada, permitiu isso, infelizmente. Não nós. Estou falando do modo geral. Mas como Cristo vem buscar uma igreja dentro de uma igreja, e o interessante é que os desigrejados, sabe o que é que eles falam? Montaram a teologia do meso e pós-tribulacionismo, do amilenismo. Eu estudo Apocalipse e escatologia bíblica há 40 anos. Tudo aquilo que eu refutei e colhi, eu escrevi. E posso analisar algumas coisas no campo escatológico, como me decepcionei com um homem que eu jurava ser um homem rapto da noiva. Nunca vi tanto absurdo junto. Nunca vi, sinceramente. Me passaram 4 DVDs. Meu Deus do céu. As pessoas estudam, ouvem e mandam para mim analisar. Como se eu fosse alguma coisa. O que eu tenho, Deus me deu. Não luto para defender a igreja. Luto para pregar a palavra e ensinar a palavra de Deus. Invisto na palavra de Deus. Comprei um monte de livro. Aí o pai do Lincoln me perguntou: pastor, o senhor não perdeu a visão? Eu disse: não, deixei em algum lugar. Por que o senhor compra tanto livro? Porque um dia eu vou voltar a enxergar. Eu estou deficiente, não sou deficiente. Não estou. Comprei agora uma coleção de 46 livros, de 6 em 6, a primeira leva de 6 livros, R$299. Calcula isso para 46 livros. Mais de 3 mil. Para quê? Porque eu quero me edificar para melhorar a edificação de alguém. Sabe o que está faltando na maioria das denominações hoje? O que Jesus mostrou diante das multidões famintas. Capítulo 14 de Mateus. Começando ali pelo versículo 13, 15.
Já estava anoitecendo. E Jesus viu uma grande multidão. E diz a palavra que Jesus se compadeceu daquela multidão. É isso que está faltando em nós. Não estou dizendo a nós aqui, estou falando generalizando. É isso que está faltando na igreja que Jesus deixou. Compaixão. A mesma coisa que o levita não teve, que o sacerdote não teve, mas que o samaritano teve. Quantas pessoas estão caídas precisando da tua mão, precisando da tua compaixão, precisando da tua misericórdia, precisando do teu calor em meio a tantas noites frias. Eu me sinto tão bem, porque o legado que eu deixei para minhas filhas, os ensinamentos que eu e a minha esposa demos para nossas filhas, serviu. Um dia a Raquel saiu de casa no frio, 6 horas da manhã, chegou na parada, tinha um homem lá, azul de frio, com fome. A Raquel não aguentou. Quando viu aquele homem, chorou. Voltou para casa. Pegou seu cobertor, o único que tinha. Chegou lá e cobriu aquele homem. Cobriu aquele homem. Mas ela não cobriu todos. Não cobriu todos. Jesus se compadeceu das multidões e disse: dai vocês de comer ao povo. E os discípulos tiveram a mesma atitude que muitos de nós temos. Senhor, não tem como fazer, Senhor. Quando seria mais fácil dizer: Senhor, como fazer? Como fazer? Maurício, recebe uma ordem aqui do Michel. Pastor, não dá não, pastor. Pastor, como que eu devo fazer? Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, compaixão em primeiro lugar pelas almas que estão necessitando. Eu vejo na igreja primitiva o que hoje não será possível. A igreja primitiva deu um salto de milênios. No mínimo, a igreja primitiva pulou 2000 anos. Porque só agora nós compreendemos o primado da justiça. A filantropia diz que há um necessitado e há um que possui. A pessoa tem a sua necessidade. Eu tenho a possibilidade de ajudar o necessitado. Mas ele precisa de 30 quilos de arroz. Eu só tenho 1 quilo de arroz. O princípio aí é: eu vou ajudá-lo não na sua necessidade, mas na minha possibilidade. Eu dou 1 quilo de feijão, ele vai me agradecer. Mas eu quero atender a necessidade como um ato de filantropia. Aí eu vou, digo: Lincoln, me dá 5 quilos de feijão. Maurício, me dá mais 5 quilos de feijão. Gisele, me dê 5 quilos de feijão. Antônio, me dê mais 5. Aí eu completo a necessidade daquele homem e vou e supro a necessidade dele. A igreja primitiva fez o contrário. Ela atuou no direito e no dever. A Bíblia diz que eles vendiam tudo e tinham tudo em comum. Não faltava
para você o que eu tinha. A medida de um era a medida de outro. A necessidade de um era a necessidade de outro. Por quê? Porque na igreja primitiva, o crente tinha um direito, porque ele deu tudo. E ele tinha o dever de ser assistido. Demorou muito para os nossos juristas entenderem isso. Só que o Estado não atua como deveria. O Estado que recebe os impostos não devolve da maneira que precisava. Há muita corrupção. Há muito roubo. Há muita verba desperdiçada. A igreja tem seus projetos, por isso que a igreja cresce. Você sabe qual é a diferença entre o governo e uma empresa privada? É que o governo não faz projeto. Vamos fazer isso, vai. No final, rapaz, vamos fazer um projeto. Quando faz o projeto, começamos errado. A igreja começou certa. Vendiam suas propriedades e jogavam nos pés dos apóstolos, e ele atendia a necessidade do povo. E a Bíblia diz que unanimemente eles se reuniam todos os dias no templo. Recebiam pão todo dia. Oravam todo dia. Por quê? Porque as suas necessidades estavam sendo assistidas. Os seus direitos agora estavam sendo assistidos pelo dever da igreja. O que a igreja atual precisa atuar é na compaixão. A igreja precisa voltar para a cruz. É lá o lugar de conversão. É lá o lugar de acerto de contas com o pecado.